vamos falar aqui sobre a bomba de Alexandre de Moraes. Ó, eu falei, o Bolsonaro vai ser preso, aí eu tô falando papuda, regime fechado, né, domiciliar só não, antes do 7 de setembro. Por quê? Porque todo mundo tá tendo aí essa visão. Porque o Alexandre de Moraes acaba de acelerar o processo e a condenação do Bolsonaro. Então, enquanto aí o governo Trump ameaça agora a esposa do Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, segundo Eduardo Bolsonaro, ele vai ter uma reunião na Casa Branca em que ele vai pedir aí o congelamento total das contas bancárias do Alexandre de Moraes. Pô, não é isso que a lei Magnitsky faz? Estranho, vai pedir de novo? Pois bem, mesmo assim, o Alexandre está indo para cima. O que ele fez agora? Ele deu prazo aí, faz cerca de uma semana, para as alegações finais da defesa aí do Bolsonaro e dos outros golpistas. A partir do momento que esse prazo se acaba, em 15 dias é marcado o julgamento. Então, o julgamento de Jair Messias Bolsonaro está aí marcado extraoficialmente, ainda não oficial, para o dia 3 de setembro. Então, 3 de setembro começa o julgamento do Bolsonaro. Porém, pode ser que dê tempo de ser uma semana antes, depende aí das alegações finais de alguns dos réus. Geralmente eles usam todo o prazo, mas pode ser que seja uma semana antes. Então, disso aí não passa. O julgamento começando dia 3 deve acabar aí dia 4 ou 5, tá? Então, dia 3 é uma terça-feira, aí tem quarta e quinta, deve acabar aí dia 4 ou 5. Tem gente aí dizendo, na imprensa, parece até que eles estão fazendo coro por isso, de que o Luiz Fux pode ser que ele peça vistas. Vi até colunista aí da Folha dizendo que, olha, o julgamento do Bolsonaro vai ser só em 2026. Porque o Fux vai pedir vista e não vai dar tempo de ser esse ano. O que é uma mentira. Isso aí é jornalista golpista, a favor aí de quem tentou dar golpe de Estado. Você vê que tá tendo uma mudança na imprensa, tá caindo o Pix para muita gente. Tá percebendo, plantonista? Sim ou não? Comenta aí. Tá percebendo que muito jornalista da grande mídia tá caindo o Pix, eles estão mudando de posicionamento, e esses jornalistas são como aí... eu vou falar, eles se prostituem na profissão, essa é a verdade. Se o patrão, ou se quem faz o Pix mandar eles falarem uma coisa, eles fazem. Se mandar falar o oposto, eles não têm vergonha nenhuma na cara de no dia seguinte mudar completamente o posicionamento e defender o exato oposto do que eles defendiam 24 horas antes. Essa é a nossa imprensa. É suja, é tóxica. Pois bem, eis que está tendo uma mudança de posicionamento, agora estão pressionando para que o Fux faça a vista. O problema é o seguinte, se o julgamento é no dia 3 de setembro, mesmo que o Fux peça a vista por 90 dias, então em 3 de dezembro o julgamento continua. Mesmo se ele pedir vistas dia 5 de dezembro, o julgamento continua. Mesmo se essa data aí não tiver sessão no STF, continua na próxima sessão do STF. Então vai ser em dezembro, aí o Fux não vai poder pedir vista de novo. Pior, se o Fux pedir vista, o que deve acontecer é que os ministros vão adiantar seus votos. Se você não sabe, a ordem é a seguinte, o Alexandre de Moraes, que é o relator, vai dar o seu voto. E muito provavelmente, aí todo mundo já está vendo, vai pedir a condenação do Bolsonaro, ordenar a condenação do Bolsonaro por uns 40 anos de jaula. E dos outros 7 também. Ok, depois dele, vai por ordem de quem é mais antigo no STF, vota o Luiz Fux, que ele foi indicado aí, ele é o mais antigo. Primeiro é o relator, depois é por ordem de antiguidade. Vota o Luiz Fux. Ele pode pedir vista. Pedir vista, ele atrasa a votação. Porém, depois do Fux, vota a Carmen Lúcia, aí tem o Flávio Dino e o Zanin. A Carmen Lúcia, o Flávio Dino e o Zanin, eles podem falar, olha, eu adianto o meu voto, eu vou ler aqui o meu voto, e leio o voto deles. E aí já fica 4-0. E o pedido de vista do Fux fica claro que ele vai pedir vista só para tentar salvar o Bolsonaro aí por 3 meses, para dar mais 3 meses para o Trump atacar as instituições do Brasil. Isso vai isolar mais ainda o Luiz Fux no STF. É isso que deve acontecer. Em setembro, o Barroso, que é um lavajatista, sempre foi aí um funcionário dos Estados Unidos, ele deve sair do STF. E já tem aí até lista de quem são os candidatos aí para indicação do Lula. Vou ler aqui quem são os favoritos aí, segundo a imprensa. Segundo a imprensa, os candidatos são Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, e Vinícius Carvalho, que é o ministro da Controladoria Geral da União. Vinícius Carvalho viralizou muito aí quando teve o escândalo do INSS, porque ele fez um vídeo que deu mais de 1,5 milhão de visualizações no Instagram e bateu aí muitos recordes em outras redes, em que ele falava ali que tudo começou no governo anterior e a gente está acabando com esse esquema, a gente vai devolver aos aposentados. O advogado-geral da União, o Jorge Messias, ele está sempre aí defendendo o governo Lula. O Rodrigo Pacheco é um político de direita que eu espero que não seja indicado para nada no governo Lula. Essa é a minha percepção. Acredito que
ninguém que esteja assistindo discorda do que eu estou falando. Se você discorda, diga aí por que você defenderia Rodrigo Pacheco para a presidência do STF, para a indicação ao STF no lugar do Barroso, porque eu estou bem curioso qual o argumento de alguém para defendê-lo. E tem o Bruno Dantas. O Bruno Dantas é um ministro aí do Tribunal de Contas da União, que eu vou te falar. Na época da Lava Jato, em que todo mundo tinha medo de ir para cima do Sérgio Moro, ele ia para cima do Sérgio Moro. Na época que todo mundo tinha medo do Moro e do Dallagnol, ele ia para cima e ele era o único ali no Poder Judiciário que ia para cima deles. Quando começou o governo Bolsonaro, ele era o único ministro do TCU que ia para cima do Bolsonaro em absolutamente tudo. Tudo que caía na mão dele, ele mandava investigar e ele ia para cima. Ele e o procurador Lucas Furtado, que é também o procurador junto ao Tribunal de Contas da União. Inclusive, quando o Lula indicou o PGR, não conheço nenhum dos dois, não sei nem a cara deles, mas só de ler as notícias eu vou falar. Esses dois aí sempre tiveram do lado da verdade no Brasil. Inclusive, eu defendia que o Lucas Furtado fosse o PGR em vez do Gonê. Tenho certeza que o Bolsonaro já estaria preso, tá? Se fosse o Lucas Furtado, o Procurador-Geral da República, já estaria condenado, preso, tudo teria acontecido com muito mais celeridade. Inclusive, o Sérgio Moro provavelmente também estaria preso, tá? É isso. Então, esses 4 aí são os mais cotados, então você vê que já vai ter mudança aí no STF, e não duvido outros ministros acabarem pedindo para sair também, que é melhor ainda para o Lula. Melhor ainda, imagina tirar o Barroso, que é um golpista lavajatista, e colocar um anti-lavajatista. Aí, meu Deus do céu, que melhora para o Brasil. Obrigado, Trump, é só o que temos a dizer.